Enfim, é chegado o melhor momento do ano, também conhecido como Halloween, e hoje eu vim trazer aqui para você 6 indicações, 6 recomendações de leituras que podem abrilhantar, ou melhor, que podem escurecer o seu dia de Halloween. Então eu vou trazer aqui dividido em duas categorias. Primeiro eu vou falar de 3 obras em HQ, para poder deixar um clima ali mais diverso, e depois 3 obras em literatura, em livro, né, para que vocês possam adquirir aí também, ou para poder fazer a leitura caso você já tenha, porque eu acho que vale a pena diversificar. Tem gente que é mais do quadrinho, tem gente que é mais da literatura, então assim, a gente vai para todos os caminhos aqui. Mas antes disso eu preciso mencionar que estamos chegando à marca de 1000 inscritos. Eu sei que geralmente eu não falo disso aqui no canal, sempre deixo só um cardzinho aqui do lado, mas eu não vou fingir normalidade não, tô bem feliz com isso. Então fica aí o meu pedido para que caso você veja esse vídeo até o final e você goste dele, eu recomendo que se inscreva no canal, porque pô, vamos chegar a 1000 inscritos aí e as coisas tendem a melhorar. Eu sei que tem muita coisa aqui ainda que é um pouco amadora, que eu posso fazer melhor, mas eu tô melhorando com o tempo aí e eu garanto que eu não vou parar essas melhorias aí. Então, sem mais delongas, vamos lá de recomendação. Vou começar com algo leve, algo tranquilo, para quem quer um Halloween descontraído, sem muito medo, sem muito pavor, mas só com aquela vibe spooky mesmo. Que é essa recomendação aqui, Morte às Portas da Morte, esse quadrinho em formato de mangá da DC, que foi serializado pela Jill Thompson, que é assim, uma artista que eu sou apaixonado, acho ela muito foda, e aqui ela faz um trabalho magnífico. Essa obra aqui vai servir como um apêndice, praticamente um tain ali das obras de Sandman, só que não é necessariamente importante que você tenha lido o Sandman inteiro para entender, até porque tem uma descriçãozinha aqui no começo da obra que te explica o contexto, e agora eu vou falar também para você o que você precisa saber para entender isso aqui. O que acontece é que nas obras de Sandman tem um momento em que o Morpheus, né, ou Sandman, ele desce até o inferno e bate um papo com o Lúcifer lá. E quando ele conversa com o Lúcifer, rola uma batalha lá, ele acaba vencendo e por alguns motivos que não vale a pena aqui entrar muito no detalhe, Lúcifer acaba abandonando o inferno depois e deixando a chave do inferno com o Sandman, né, com o Morpheus. E aí durante esse período, né, onde as almas estão trancadas, porque ele não tem como sair e não tem como entrar porque o inferno está trancado, e o Thompson vai escrever essa obra aqui. Então a gente vai ter ali a morte com as irmãs dela, a Delírio e a Desespero, dando uma festa na casa da morte para poder lidar com essas almas magníficas, né, e bondosas ali que deveriam ir para o inferno, mas não conseguem ir porque o inferno está trancado. Então assim, isso aqui é bem divertido, é muito bobo, tá ligado? Não espera nenhuma profundidade, vai ter uma ou duas frases ali que você pode falar, pô, legal isso aqui, mas de resto, cara, é uma obra sim para ser lida de forma leve, despretensiosa, para quem quer curtir ali uma noite tranquila. Então, fica a primeira recomendação aqui, Morte às Portas da Morte, de Jill Thompson, da DC, e eu acho que ainda tem, eu vou deixar linkado aqui para você poder comprar também, caso você tenha interesse de adquirir essa obra aqui. Em segundo momento, vamos para a trecheira dos anos 90. Por quê? Não tem como falar de Halloween sem lembrar das obras slasher, né, velho? Sem lembrar de gore e tal. E pra mim não tem nenhuma obra em quadrinho que transmite melhor esse sentimento e essa sensação visceral do terror do que Spawn. Então tô aqui com a minha Spawn Origins volume 1, velho de guerra já li diversas vezes esse quadrinho aqui, e assim, cara, eu sou suspeito pra falar, porque vocês estão vendo aqui no fundo, ó, tem a edição completa, né, de Spawn Origins, eu cheguei no volume 15 agora, vou fazer um vídeo em breve também, falando da minha experiência de leitura aí com todos os Spawns que saíram até o momento, mas assim, cara, Spawn é uma obra muito legal. Eu sei que tem gente que vai falar que é ruim, que é datada, etc e tal, só que assim, eu acho que ela funciona para a proposta dela. Para quem não conhece um pouco, o Spawn ele era um soldado, né? Na verdade o nome dele é Al Simmons, ele era um soldado e que ele trabalhou muito tempo para o governo americano, fazendo trabalhos ali que ninguém queria fazer, aquela famosa força de extermínio, né? Em um determinado momento acontecem umas questões lá e é feita uma queima de arquivo, onde eles apagam o nosso amigo Al Simmons. Quando ele chega no inferno, ele tá muito puto porque ele tem uma esposa na Terra na qual ele é completamente apaixonado, né, que é a Wanda, e aí ele faz um pacto com um demônio chamado Malebolgia para poder voltar pro nosso mundo, né, e tentar voltar a ter uma vida com a esposa dele e também se vingar pelas pessoas que o mataram. Só que aí, como é um pacto com o diabo, né, as coisas não acontecem da forma que deveria acontecer e ele acaba voltando todo desfigurado, porque ele foi queimado no ato da morte dele, né, então ele volta todo desfigurado e ele volta 5 anos depois. Quando ele retorna, a esposa dele já tá casada, cara, e aí assim, é só ladeira abaixo, é desgraceira atrás de desgraceira. Então assim, se você quer uma história visceral, recheada de violência, com um cara que tá muito triste porque a vida dele não melhora, Spawn é uma recomendação incrível para você. E por mais que você possa pensar, pô, Spawn tá em desenvolvimento até hoje, tem 300 volumes já, eu acho que esse volume 1 aqui, para quem quer só uma experiência rápida e divertida ali, vale a pena. Você vai ter a introdução, vai ter um pequeno arco aqui envolvendo um vilão chamado Billy Kincaid, que é satisfatório. Quando acabar a HQ, se você não sentir compelido a ler mais, tudo certo.
ter só esse volume aqui, já vai ser legal pra você também. E eu acho que no momento isso aqui tá R$14,90, cara. Eu acho que vale muito a pena, então assim, fica a recomendação aí pra vocês pegarem e poderem ler também Spawn Origins volume 1. E pra finalizar, vamos pra um bagulho mais hardcore, mais emocionante, mais legal, que é o Something is Killing the Children. Quem já é inscrito aqui do canal, acompanha os vídeos aqui, sabe que eu fiz um vídeo longo pra falar dessa obra aqui. Ela saiu no Brasil pela Devir em 3 volumes, eu comprei os 3, tá aqui atrás os outros 2. E assim, cara, Something is Killing the Children é maravilhoso. Aqui a gente vai ter uma história clássica do bicho-papão. A gente vai começar a história com uma criança ali, que ele tá com alguns amigos dele, e eles estão brincando de contar histórias de terror, etc e tal, bem nessa vibe Halloween mesmo, né? E eles resolvem sair pra ir numa floresta e ver o que tá rolando, e quando chega lá, vários deles são brutalmente assassinados. Na verdade, vários não, todos menos um. Só sobra uma criança lá e ela vai tentar contar para os adultos o que aconteceu ali, mas é um pouco bizarro porque essa história aqui vai contar do bicho-papão clássico, né? Aquele que as crianças podem ver, mas os adultos não conseguem. Então ninguém vai acreditar nessa criança e ele vai optar ali por contar qualquer história porque aquilo que ele viu era sinistro demais. Até que a gente é apresentado pela protagonista desse livro aqui, que é a Erica Slaughter, essa moça bonita que tá na capa aqui, e ela vai nos mostrar que o mundo é mais complexo do que a gente achava que ele era. Existe uma organização, que é a Organização de São Jorge, que são pessoas que são ordenadas, né, a caçar essas criaturas aí e proteger o segredo de que as pessoas não saibam que existem esses monstros no mundo, né? Porque seria bizarro você saber que existem criaturas aí que estão destruindo e engolindo crianças aí ao redor do mundo, né? E assim, essa história aqui ela vai ter vários contornos, vai ter muitas camadas aqui. Eu não vou me estender um pouco mais aqui, porque como eu já tenho um vídeo longo falando dessa obra aqui, eu vou deixar aqui na descrição também. Você pode clicar e assistir o meu review lá, sem grandes spoilers, de Something is Killing the Children, mas eu já garanto que vale muito a leitura. E é uma HQ bem longa, assim, esse primeiro volume aqui tem 320 páginas, eu acho. As outras são um pouco menores, mas assim, vale muito a leitura, é muito bom. E agora vamos para as leituras. Eu vou começar com algo mais tranquilo também, um pouco mais leve, que é uma pegada mais de suspense espiritual ali também, do que o terror de fato dito, que é Desenhos Ocultos, do Jason Replack. Eu falei desse livro aqui nas minhas leituras do mês de junho ou julho, não lembro agora, mas eu li ele tem pouco tempo e eu fiquei encantado com esse livro aqui. A Melody Quinn, que é a personagem principal desse livro aqui, ela é uma pessoa que tem um passado um tanto quanto delicado, e ela está tentando reestruturar a vida dela, mesmo sendo muito jovem, ela tem menos de 25 anos aqui. E aí ela vai trabalhar como babá para uma família e conhece ali uma criancinha que é muito fofa, muito legal, chamada Ted, só que o Ted faz uns desenhos que são muito, mas muito bizarros. E com esses desenhos aí, ela acaba começando a ter um sentimento meio esquisito em relação à criança, de tipo, velho, esse moleque fala com o capiroto, ele tem conexão com o submundo? Ou ele só tá malucão mesmo desenhando uns bagulho que não deveria? Então, assim, esse aqui é quase que um thriller de suspense mesmo ali, que vai investigando, né, a Melody Quinn vai investigando a família, vai investigando a criança, pra poder entender o que que tá rolando e por que que a criança é do jeito que é. E cara, é plot atrás de plot, o final desse livro aqui é um bagulho absurdo, as revelações que são feitas aqui é muito foda, mexe com o espiritual, tem essa questão de investigação, tem um clima tenso e mesmo assim é divertido, tem momentos aqui nesse livro que são assim, de puta diálogos foda, que fazem refletir, fazem pensar pra caramba, o background da Melody Quinn é muito bom, então assim, cara, Desenhos Ocultos é de longe meu suspense do ano e assim, recomendo muito, fica aí pra vocês também poder comprar, vou deixar o link aqui embaixo e caso você também queira uma biblioteca, alugar, enfim, vale a pena, velho. Só ler. Lê porque o bagulho é bom. Agora entrando nos clássicos aqui, por mais que eu não goste do famigerado autor dessa obra aqui, não tem como negar que a importância dele pro terror, principalmente pro terror cósmico, é bastante importante. Então vou deixar rapidamente aqui a recomendação de H.P. Lovecraft Medo Clássico Volume 1, da editora Darkside. Primeiro que essa edição aqui ela é belíssima, né? Essa capa aqui, esse acabamento em verde aqui, eu acho ele muito foda. E cara, por mais que Lovecraft era um ser humano execrável, miserável, no qual eu facilmente daria alguns socões na cara dele, ele era um baita escritor, né? Ele escrevia umas paradas bem legal, e o mito de Cthulhu tá aí pra poder provar pra todo mundo, né? Que de fato o cara causou um impacto muito grande na cultura pop, principalmente relacionado ao que tange ao horror cósmico, né? Aquele horror que a gente não consegue conceber. O meu conto favorito desse livro aqui é o Dagon, né? Que é um conto curtinho, é o primeiro desse livro aqui. Eu acho ele muito foda. Eu acho que ele já consegue dar uma premissa bem legal aí pra quem não conhece o horror cósmico. E é uma recomendação um pouco low cost, porque como esse aqui é um livro de contos, eu acabei de indicar o conto que eu mais gosto, você consegue achar Dagon na internet aí pra poder ler
com extrema facilidade. Você dá um Google aí que você consegue achar esse conto para você poder ler, inclusive outros contos também. Então sim, você pode ler, se não quiser comprar o livro tá tudo certo, até porque o Lovecraft era um babaca, a Darkside até que merece, porque é uma casa editorial muito boa, mas eu vou provar também que tem livros melhores, você pode investir o seu dinheiro, beleza? E para poder fechar o vídeo hoje aqui, não tem como eu falar de terror, eu falar de Halloween, sem trazer para mim o mestre do terror, aquele cara que moldou o meu gosto por literatura desse tipo, e é o meu autor favorito de todos os tempos, que é o Edgar Allan Poe. E aí quando eu disse que a Darkside tem livros que merecem mais o seu dinheiro, cara, eu tô falando disso aqui, cara. Esse aqui especificamente é o Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 2, da editora Darkside. Eu acho esse livro aqui magnífico, ele é belíssimo, tem um pôster aqui dentro, tem umas informações extras, tem a árvore genealógica do Edgar Allan Poe, tem cartas, poemas, contos, cara, é um livro magnífico. E eu recomendo especificamente o volume 2, porque o volume 1 já tem vários contos que todo mundo conhece, como Corvo, Berenice, etc. Aqui a gente vai ter alguns contos um pouco mais obscuros dele, que pouca gente leu ou que pouca gente teve acesso, né? Porque eu acho que deveriam ler, porque são maravilhosos, e que vão te dar uma percepção diferente também do Edgar. Então, assim, o meu conto favorito desse livro aqui é o Morella, que é o primeiro conto do livro, se eu não me engano, e cara, que conto maravilhoso, assim. Eu sou apaixonado com esse conto, eu acho ele muito foda, conta a relação ali de um casal, que eles são meio que casados por conveniência, e os dois são grandes estudiosos, né? E o cara vai percebendo que a esposa dele, a Morella, ela é esquisita. As coisas que ela mete, as coisas que ela faz, não são tão comuns, né? Ela tem uma pegada meio do ocultismo ali, que vai deixando ele inculcado. E à medida que o conto vai avançando, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, mais estranhas, mais estranhas. E o final desse conto aqui, amigos, é um bagulho, assim, que pra mim é apoteótico, sacou? É um dos meus contos de terror favorito. Eu acho, assim, a escrita do Edgar interessantíssima, a forma que ele constrói as coisas. E em Morella, pra mim, ele tá brilhando muito. Não é o Corvo, né? Mas, poxa, velho, é o meu conto favorito, assim. Então eu recomendo muito a leitura pra vocês. Eu também vou deixar o link aí do Medo Clássico para você poder comprar, tanto do volume 1 quanto do volume 2, mas eu fortemente recomendo o volume 2, porque como é uma coletânea de contos, não precisa necessariamente de você ler o 1 ou de você ler o 2, enfim. Eu acho que você pode começar de onde você achar melhor. Enfim, é isso. Fica aí as minhas recomendações de leituras para o Halloween. 3 HQs, 3 livros, né? Eu tentei trazer nada que seja muito clichê, muito padrão, porque eu sei que tem vários criadores aí falando de outras coisas também, e eu trouxe coisas que eu de fato li, coisas que eu de fato gosto e que eu acho que faz sentido com a minha cabeça doida aqui de Halloween, beleza? Então é isso, fiquem bem, fiquem tranquilos aí e que o Halloween de vocês seja extraordinário. Abração, até a próxima, valeu e até mais.